Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Muito bem, eu não fui convidado, obviamente, para pregar, não é um culto, é uma aula. Então, eu fui convidado para estar ministrando a aula inaugural. Mas antes de ir diretamente à aula, eu tive o contato com Perspectivas pela primeira vez, quando eu fui convidado para ministrar em João Pessoa. Depois, Deus nos deu a graça de Perspectivas chegar em Serra Talhada. Começou primeiro na missionária, depois foi para Presbiteriana do Brasil e agora a Emanuel está sediando, né? É para todas as denominações, mas eu quero dizer que eu particularmente, diante desses anos todos que tenho estudado a parte de missiologia, eu ainda não vi nenhum com essa abrangência que é o curso Perspectivas. Então, se você puder motivar, mobilizar, incentivar e até ajudar algumas pessoas da sua igreja a se inscrever nesse curso, nós não podemos perder essa oportunidade. É uma oportunidade única de estarmos aqui participando desse movimento chamado Perspectivas. Então, a nossa aula hoje, inaugural, ela vai se basear em um texto bíblico. Eu vou pedir para você que trouxe a sua Bíblia, abrir na carta de Paulo aos Filipenses. Edvanilson vai estar me dando uma força aí, não é, Edvanilson? Visto que... Mas nós vamos ler, vocês já podem projetar ali o próximo slide, que é o nosso tema. Quando o pastor Paulinho nos convidou, nos fez a proposta, a gente teve esse pensamento de trazer esse tema para a nossa reflexão nessa primeira noite do Perspectivas, que é o avanço do Evangelho e os estranhos caminhos do Deus da missão. Observe, estranhos, que ele está em azul e entre aspas, certo? Essa é a ideia que nós queremos desenvolver nessa aula inaugural. Filipenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses 1:12 diz: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Só uma pausa aqui. Dependendo da sua versão, pode dizer contribuído para o progresso, contribuído para o avanço, e dependendo da sua versão, pode até ser contribuído para maior proveito. 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Muito bem, para a gente desenvolver esse tema, eu quero começar só apresentando para vocês o que eu vou chamar aqui de 4 pressupostos fundamentais da missão. Já pode projetar os 4, em vez de a gente ver um a um. O primeiro pressuposto fundamental da missão, irmãos, é que a missão é de Deus. Esse é o primeiro.
A gente sempre trabalhou muito essa ideia de que a missão é da igreja, a missão é da igreja. E de fato é, mas ela é da igreja de forma secundária. Porque antes da igreja, Deus já está em missão. Muito antes do surgimento da igreja, Deus já estava agindo. Basta você ler Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Você vê Deus já agindo e movendo-se em direção ao homem. Posteriormente é que ele forma uma nação, que é Israel, e aí vem o segundo pressuposto da missão. O primeiro é que a missão é de Deus, e o segundo pressuposto é que a missão de Deus, ela envolve a redenção de toda a criação e a redenção da humanidade. A obra de Cristo na cruz, ela não se limitou apenas à redenção da raça humana, mas a obra de Cristo na cruz incluiu a restauração de toda a criação. Por isso que lá em Apocalipse, quando vai finalizando o livro, João disse que viu novo céu e nova terra. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai falar da ardente expectativa dos filhos de Deus que aguardam a redenção, aguardam a glorificação, aguardam a restauração de toda a criação, que hoje geme como se estivesse com dores de parto. Então, o segundo pressuposto é que a missão que é de Deus, ela envolve a redenção de toda a criação e da humanidade. O terceiro pressuposto é que Deus, para cumprir a sua missão, ele sempre contou com um povo, entre parênteses, igreja e Israel. Por quê? Quando você vai para o Antigo Testamento, Deus, a partir do capítulo 12 de Gênesis, ele chama um homem, Abraão. A partir desse homem ele forma uma nação. Quando ele chama Abraão, o que é que ele diz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? 12 filhos de Jacó. Dentro desses 12, a quarta tribo é a tribo de Judá, e dessa tribo de Judá nasce o Messias, que seria o Salvador de toda a humanidade. Então, no Antigo Testamento, Deus conta com um povo que é Israel. No Novo Testamento, obviamente, para cumprir sua missão, Deus conta com a igreja. E a igreja é exatamente a junção de judeus e gentios convertidos a Cristo. E o quarto pressuposto, e esse aí é algo que eu estou estabelecendo para a nossa aula, é que Deus tem cumprido sua missão usando o que eu chamo aí de estranhos caminhos. E você vai entender o que é que eu quero dizer com estranhos caminhos. Pode passar o próximo slide para a gente ver. Nós vamos nos basear em Paulo. Nós todos entendemos que Paulo foi o maior missionário do cristianismo. E quando você olha para a vida de Paulo, você observa os estranhos caminhos de Deus para cumprir a sua missão, certo? Então, texto em mãos, e nós vamos dar uma olhada nessa carta de Paulo para a igreja de Filipos. Obrigado. Se você der uma olhada aí, no versículo de número 12... primeiro eu queria que vocês soubessem que a igreja de Filipos no Novo Testamento é uma das principais igrejas missionárias que nós temos. E essa igreja, ela toma conhecimento que o seu apóstolo, fundador, plantador da igreja, está preso em Roma. E aí envia um pessoal, especialmente um homem chamado Epafrodito, levando ofertas e também para cuidar de Paulo na prisão. E Paulo escreve uma carta para essa igreja que estava preocupada com ele, por ele estar preso. E não só preocupada com ele, mas preocupada com o avanço do evangelho. E ele assegura os irmãos de Filipos que, a despeito de todas as circunstâncias desfavoráveis, o reino de Deus continuava avançando e o reino de Deus continuava sendo engrandecido. Muito provavelmente os irmãos de Filipos, ele está dizendo para eles: olha, a despeito de qualquer coisa que vocês estejam pensando,
por ele estar na prisão, que aquela prisão não representava uma tragédia ou uma espécie de prejuízo irreparável para o apóstolo, ou prejuízo irreparável para o avanço do reino. Se você olhar o versículo de número 12 da carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? Para o progresso, para o avanço ou para o maior proveito do Evangelho. Mas observe o verso 12. As coisas, pode voltar um pouquinho esse verso 12, certificava de que as coisas que me aconteceram. E a pergunta é: que coisas aconteceram com o apóstolo Paulo que contribuíram para o avanço do Evangelho? Aqui há uma breve discussão, e a discussão que o pessoal faz é que alguns acreditam que as coisas que Paulo está dizendo aqui, que contribuíram, diz respeito a tudo que aconteceu com ele, a partir da sua prisão em Jerusalém, exatamente em Atos capítulo 21. Outros acreditam, e eu estou junto com esses outros, que as coisas que aconteceram a Paulo se referem aos acontecimentos logo após a conversão. Então eu vou pedir para projetar aqui, ponto a ponto, quais foram essas coisas que aconteceram com Paulo, que contribuíram para o avanço do Evangelho. Primeiro, a gente já leu esse texto, pode passar, por favor. Que coisas contribuíram para o avanço do Evangelho? Vamos lá. Primeiro, em Atos 9, Paulo, logo após a conversão, foi perseguido e ameaçado de morte aonde? Em Damasco. Próximo. Rejeitado e visto com desconfiança na igreja de Jerusalém. Ele chega lá, o pessoal diz: será que esse cara se converteu mesmo? E ninguém queria se aproximar dele. Próximo. Em Atos 14, você tem Paulo apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Próximo. Atos 16, Paulo foi preso e açoitado com varas na cidade de Filipos. Próximo. Atos 17, ele foi açoitado e expulso de Tessalônica e Bereia pelos judeus. Tudo isso são as coisas que Paulo disse que me aconteceram. Próximo. Alvo de zombaria e escárnio em Atenas. Quando ele termina de pregar ali no Areópago, ele foi alvo disso aí. Próximo. No 18, alvo de oposição e da blasfêmia dos judeus em Corinto. Alvo da calúnia de judeus e de um motim promovido por Demétrio em Éfeso. Próximo. Preso em Jerusalém e alvo de acusações caluniosas por parte dos judeus. Até agora, vocês não estão vendo acontecer nada assim tão agradável, né? Então são os estranhos caminhos de Deus na vida desse apóstolo. E por fim, aqui, o que aconteceu? Ele foi mantido preso ilegalmente durante 2 anos na cidade de Cesareia. A turma esperava que ele desse um dinheirinho para liberá-lo, e não o liberaram. 2 anos depois, por ser um cidadão romano, ele disse: eu apelo para César, e ele apelou para ser julgado pelo imperador romano. E para lá ele foi. Próximo tópico. Ele foi enviado como prisioneiro para onde? Para Roma. E aí, para dizer assim, rapaz, que coisa, no percurso, o que foi que ele sofreu? Um naufrágio, quase morreu todo mundo, mas Deus disse que preservaria. Mas nesse naufrágio, próximo tópico, ele foi na ilha de Malta, mordido por uma víbora na ilha de Malta, e ali, claro, Deus usou e ele evangelizou o pessoal na ilha de Malta. E depois de um tempo, como é que ele chegou a Roma? Como? Prisioneiro do imperador. As coisas que me aconteceram, disse Paulo, elas contribuíram para o avanço,
para o progresso do Evangelho. Agora, vamos pensar juntos como foi, é a próxima pergunta, por favor, como os estranhos caminhos podem contribuir para o avanço do Evangelho. Nós estamos falando da missão de Deus no mundo. Nós estamos pensando sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo a despeito de. Então, como que esses estranhos caminhos de Deus podem contribuir para o avanço do Evangelho? Não sei se você está com a sua Bíblia, mas pelo jeito não precisa, porque Edvanilson vai projetar, né? Mas o primeiro tópico ali, Edvanilson, qual que é? Filipenses 1:13 e 4:22 vai deixar claro que a primeira contribuição, ou os estranhos caminhos de Deus, contribuem de que maneira? Vamos lá. Possibilitando o quê? O alcance de pessoas e lugares que, em tempos normais, não seriam alcançados. Enquanto Paulo esteve livre, enquanto Paulo estava em liberdade, ele plantou igrejas em diversas províncias do Império Romano. Ele plantou igrejas na Galácia, ele plantou igrejas na Macedônia, ele plantou igrejas, além de na Macedônia, ele plantou igrejas na Acaia e ele plantou igreja na Ásia. E agora ele estava onde? Preso em Roma. E aí alguém poderia pensar, preso em Roma, ele havia perdido a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, de viajar, de ir para lugares plantar igrejas, então acabou. Mas olha para o versículo de número 13 de Filipenses capítulo 1. Se puder projetar, melhor para nós. Ele vai dizer o seguinte, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também pode. Ele vai dizer, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de quem? De quem, irmãos? Da guarda pretoriana e de todos os demais. Ora, o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era simplesmente a tropa de elite do exército romano. Eram exatamente os soldados selecionados de todo o Império Romano, onde tinha pelotões. Eles selecionavam os mais bem preparados soldados para fazer a guarda imperial, e um dos trabalhos da guarda pretoriana era guardar os prisioneiros do imperador. E Paulo estava em Roma como um prisioneiro de César. Então ele estava sendo guardado por soldados da guarda pretoriana. Se você ler, não precisa projetar, Atos capítulo 28, quando Paulo chegou preso em Roma, ele ficou preso numa prisão domiciliar, uma casa que ele alugara, e ali ele estava preso. E como era que os soldados ficavam? Os soldados da guarda pretoriana, presos a Paulo por uma corrente de aproximadamente 45 centímetros. Cada soldado ficava um turno de 6 horas. E alguém sabe quanto tempo Paulo ficou preso em Roma nessa casa? 2 anos. Pessoal da matemática, nos ajude aí pelo menos a pensar. Durante 2 anos, cada dia passava ali junto com Paulo 4 soldados da guarda pretoriana. Cada soldado que chegava, certamente queria saber o que dele? Por que você está preso? Ele só precisava dessa pergunta. E a partir dessa pergunta, ele contava toda a história e obviamente evangelizava. Irmãos, 4 soldados por dia, durante 2 anos, dá uma pancada. Então o cara evangeliza preso toda a guarda pretoriana, que em tempos normais, Paulo não teria a oportunidade de evangelizar os pretorianos.
Ora, eu disse para vocês que os soldados da guarda pretoriana, eles eram da guarda imperial. Então eles tinham acesso a quem? Ao pessoal do palácio. Então no capítulo 4 de Filipenses, quando Paulo manda saudações para a igreja dos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, olha o que é que está escrito na saudação. Todos os santos vos saúdam, especialmente quem? Os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Eram exatamente aqueles que faziam parte do palácio e que através dos soldados da guarda pretoriana ouviram o evangelho aonde? Dentro do palácio imperial. Então é nesse aspecto que ele está dizendo, olha, as coisas que me aconteceram, não se preocupem, porque elas contribuíram para o avanço do evangelho. Então, por causa da prisão, guardas pretorianos são evangelizados e o evangelho entra no palácio dos Césares. E eles são alcançados. Vocês estão percebendo o movimento de Deus no mundo, fazendo com que os estranhos caminhos pelos quais Ele nos faz trilhar, faz com que esse evangelho avance. Então, irmãos, a gente pode dizer aqui de forma clara, a partir disso que Paulo colocou aqui, que o evangelho de Cristo, ele não pode ser algemado. Simplesmente não pode. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo estava preso, mas o evangelho estava livre. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele estava algemado, mas o evangelho estava sendo proclamado. O apóstolo da graça, ele estava detido, mas o evangelho da graça estava sendo anunciado. Percebe? Os estranhos caminhos de Deus, ok. E aí, o que acontece no verso 14 ao 18? Por favor, projete aí para nós. Além da guarda pretoriana e o evangelho chegar dentro do palácio, as cadeias, a prisão de Paulo contribuiu para o avanço do evangelho como mais? Vamos lá. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam o quê? Falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele diz, olha, contribuiu como? Os irmãos sabendo que eu estou preso por causa de Cristo, que eu não neguei, eles se sentiram mais estimulados, mais impulsionados, mais motivados, e eles agora é que estão pregando destemidamente o evangelho. Então o avanço do evangelho se deu de uma forma muito maior por causa da prisão de um homem. Agora, é óbvio que essa turma aí, Edvanilson, essa turma aqui que pregava com desassombro, tinha uma turma que pregava pelos motivos corretos, no verso de número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo, por quê? Por inveja, e pregam a Cristo por porfia, ou seja, por rivalidade. Ou seja, tinha gente estimulada a pregar o evangelho pelos motivos errados, mas estavam pregando. Ora, outros, porém, pregavam como? De boa vontade. Próximo. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do... Ou seja, esses irmãos estimulados que pregam por boa vontade, eles fazem isso movidos pelo amor. Agora, verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo como? Por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, ou seja, querendo piorar a minha vida. Eu já estou preso e os caras ainda estão pregando, querendo me prejudicar mais ainda. Mas aí ele fecha dizendo o quê? Verso 18. Todavia, que importa? O que importa se eles estão pregando de boa vontade, por amor? O que importa se eles estão pregando por inveja ou por rivalidade? O que importa? Ele diz,
uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Então percebam que Paulo consegue enxergar que tudo aquilo que havia acontecido na vida dele estava contribuindo, irmãos, para o avanço do Evangelho. O segundo tópico, ainda pensando nos estranhos caminhos de Deus, o segundo tópico vai dizer, baseado em Atos, e aí vocês podem, Edvanil já pode preparar o texto de Atos 28, mas os estranhos caminhos de Deus pelos quais Paulo percorreu, foi transformando as adversidades em quê? Em oportunidades. Irmãos, com a graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi capaz de transformar as adversidades em oportunidades para contribuir com o avanço do Evangelho. Novamente, ele estava preso. Em liberdade, ele viajava incansavelmente pelas províncias do Império Romano, plantando igrejas, treinando líderes e revitalizando igrejas, em liberdade. Mas agora, na prisão, encarcerado, ele não deixou de produzir no reino de Deus. Há uma tendência nossa de esperar as coisas melhorarem para produzir. Paulo entendia que é possível você pegar as adversidades e transformar isso em oportunidades e produzir no reino de Deus, contribuir para o avanço do Evangelho, mesmo em tempos de adversidades. Se você observar, durante esse tempo, que Paulo esteve preso nessa prisão domiciliar em Roma, sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele simplesmente transformou a prisão numa base missionária. O cara transformou a casa onde ele estava preso em um centro de pregação do Evangelho. Por favor, Edvanilson, projeta aí para a gente Atos de número 28, verso 16. O texto diz: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia quem? O soldado que o guardava, a gente já falou sobre ele. Agora vai lá para o verso 30 e 31. Por 2 anos, observe, 2 anos, permaneceu Paulo em sua própria casa que alugara, onde o quê? Recebia a todos que o procurava e pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. O caba estava preso, mas sem impedimento algum, ele ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus. Então o cara está preso e transforma a prisão numa base e num centro de pregação do Evangelho. E ele faz isso por 2 anos, tanto com judeus como com todos aqueles que o procuravam. Percebe que ele consegue transformar as adversidades em oportunidades. E aqui, irmãos, nesse tempo que ele estava aí, ele gerou filhos espirituais. Se você já leu uma carta bem pequenininha que tem no Novo Testamento, chamada Carta de Filemon, o apóstolo Paulo diz para Filemon: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, eu estou pedindo a você, Filemon, em favor do meu filho na fé, Onésimo, que eu gerei esse menino quando eu estava preso. Quem era Onésimo? Um escravo fugitivo, que pela lei romana, o seu senhor tinha direito agora. Ele tinha causado sérios prejuízos ao seu senhor Filemon, e a lei romana dava a Filemon alguns direitos, por exemplo, de espancar o seu servo, de torturar o seu servo e até matar o seu servo. Mas na prisão, ele conhece o apóstolo Paulo, Paulo prega o Evangelho, aí Paulo manda o menino de volta e diz: olha, ele era para você inútil,
mas agora eu estou mandando ele para você melhor do que o que você deixou ele sair. Mas ele está voltando como alguém útil. Receba ele como seu irmão amado. Percebe o que é transformar adversidades em oportunidades? Então lá ele evangeliza, lá ele gera filhos, e ele fez algo, irmãos, na prisão, que tem abençoado a igreja durante gerações. Nessa noite, por exemplo, exatamente no dia 5 de agosto de 2024, na Igreja Batista Manuel de Serra Talhada, nós estamos sendo abençoados por Paulo. Como? Foi durante os 2 anos de prisão que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E essas cartas que ele escreveu têm abençoado a igreja ao longo dos séculos, inclusive tem abençoado a nossa geração. Através dessas cartas, irmãos, Paulo pastoreou igrejas. As cartas de Paulo eram o que tinha de mais moderno na época. Era ensino à distância. Era o EAD da época. Ele escreve cartas para pastorear a igreja. Ele doutrinou e fortaleceu crentes através dessas cartas. Ele combateu falsos mestres e falsos ensinos. Ele cuidou da saúde da igreja, ele revitalizou igrejas enfraquecidas, ele pastoreou pastores e ele abençoou gerações de cristãos em todas as épocas, inclusive em nosso tempo. Mas ele fez tudo isso aonde? Na prisão. É nesse aspecto que ele está dizendo, olha, nada pode deter o avanço do Evangelho. Eu quero caminhar para o final. Meu tempo está acabando, eu nem olhei, pastor, mas acho que meu tempo já está encerrando. Mas eu quero pedir para projetar 2 textos. No mesmo livro, de Atos dos Apóstolos, pode até colocar a frase final aí, Edvanilson, por favor. A frase final, Atos 19, 21 e 23, 11. Para cumprir o seu propósito, Deus da missão pode nos conduzir por onde? Por estranhos caminhos. No capítulo 19, só para você entender, o apóstolo Paulo tinha concluído, estava para concluir, melhor dizendo, ou concluir a sua missão na Ásia. Era a 3ª viagem missionária. Agora vê o que Lucas escreveu em Atos 19, 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu o quê? No seu espírito, ir para onde? Para Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia. Macedônia, ele já tinha plantado igrejas em Filipos e Tessalônica e Bereia. Acaia, ele já tinha plantado, ou melhor, pregado o evangelho em Atenas e tinha plantado uma igreja em Corinto. Então ele vai para Jerusalém, mas ele passa pela Macedônia em Acaia, considerando, o que é que ele estava planejando, o que é que tinha na cabeça dele? Depois de haver estado ali, qual era o pensamento dele? Importa-me o quê? Ver também Roma. Esse foi o plano. Isso é no capítulo 19 de Atos. No capítulo 21 ele foi preso. Aí é transferido para Cesareia. E em Cesareia, o rei Agripa, a turma toda lá, Festo, fica enrolando o meio de campo e não libera, até que ele apela para César. Quando ele estava preso 2 anos em Cesareia, capítulo de número 23, verso 11, olha o que é que Deus diz para ele. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. E, pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que eu faças aonde? Em Roma. Irmãos, 2 anos preso em Cesareia, ele pregou para reis, ele pregou para governadores e para as esposas dos reis e dos governadores.
Onde? Quando estava preso, apresentando sua defesa em Cesareia. E quando ele estava lá desanimado, esse pessoal não vai me soltar mais, Deus se revela e ele diz: tenha coragem, Paulo. Porque do mesmo jeito que você deu testemunho de mim, você vai ter que fazer isso aonde? Em Roma. Mas o que foi que Deus não revelou para ele? Aí que está. Como era que ele ia chegar em Roma? Deus só disse que ele ia. E nos estranhos caminhos de Deus, irmãos, Ele muitas vezes não mostra o percurso, que é para a gente não correr. Ele só diz: você vai chegar lá, viu? Você vai testemunhar de mim lá. Só não disse para ele que ele ia como prisioneiro, que ele ia sofrer um naufrágio e que ele ia ficar lá 2 anos esperando julgamento. Esses são os estranhos caminhos do Senhor, para que o Evangelho possa avançar. Talvez uma das orientações dadas ainda, porque nas aulas seguintes os instrutores mesclam exposição com alguns testemunhos, mas me permitam, irmãos, falar algo aqui ocorrido com relação ao avanço do Evangelho. As pessoas muitas vezes me perguntam: como foi que o senhor foi parar entre os índios? Você é de Serra Talhada, como é que você foi parar na selva amazônica? Eu resumo da seguinte maneira: fui fazer um curso de treinamento missionário na Missão Além, em Brasília, para ser missionário tradutor. Fechou. Primeiro dia de aula, a apresentação dos alunos. E houve 2 momentos interessantes. Cada um se apresentava, dizia de onde era, qual igreja que era, a cidade que era, e aí vai. E no momento que eu me levantei e me apresentei, gerou uma risada generalizada no ambiente, porque era um sertanejo falando. E quando eu disse que eu sou da Igreja Batista Missionária em Serra Talhada, Pernambuco, o pessoal riu foi muito, porque nunca tinha ouvido falar nesse lugar, Serra Talhada, Pernambuco. Isso foi em 96. E logo depois de mim levanta-se um indígena, líder do povo tucano, que foi para lá estudar também. Eu nunca me esqueci essa cena, isso foi no primeiro dia de aula. Esse líder indígena se levantou, ele tinha um cabelo bem comprido, cruzou os braços, abriu as pernas e falou: eu sou Álvaro Tucano, sou um crítico aos missionários e eu vim aqui estudar linguística para ajudar o meu povo. Ficou aquele silêncio, porque todos que estavam ali eram missionários. E se levanta um indígena não crente e diz: eu sou um crítico aos missionários. 6 meses depois, finalizando o curso, esse mesmo líder indígena chega para o diretor da Missão Além e diz: eu quero levar para a minha aldeia um desses missionários aqui. E foi a partir disso, do convite desse indígena, desse líder indígena, que eu fui parar na selva amazônica, que eu vivi 12 anos lá, e a FUNAI nunca me perturbou, porque eu fui lá a convite de um líder do povo. E a partir disso, hoje você tem um povo que tem um Novo Testamento traduzido na sua língua impresso, tem um Novo Testamento traduzido na sua língua em áudio, tem missionários do próprio povo, inclusive um que foi, quando eu cheguei lá, tinha 7, 8 anos de idade, hoje ele é missionário da Associação de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é missionário aqui no Alagoas, junto a um povo indígena. Esse é o que eu chamo de os estranhos caminhos de Deus. Porque o grande alvo do Senhor, irmãos, qual que é? Para que todos os povos o adorem. E para que todos os povos o adorem, Ele faz com que a sua igreja, faz com que missionários, faz com que crentes individuais possam trilhar os caminhos mais estranhos, mas que vão contribuir para o avanço do Evangelho.
Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade do Movimento Perspectivas.